Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sou Nick, da TV 247, das demais emissoras da Rede Progressista. Boa tarde, estou falando de São Paulo, ao vivo. Hoje é 23 de setembro, são exatamente 17 horas e 30 minutos. São Paulo gelada. A essa hora, não sei se Bolsonaro já chegou ou está chegando a Nova York, diferentemente do que estava sendo planejado anteriormente. Margarete Rodrigues, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo programa de hoje. Agora há pouco eu assisti um vídeo em que Trump demonstrou não estar muito empolgado com a visita de Bolsonaro. Olá, Marco Schneider. Wie nimmt man a bissel Mazel? Wie nimmt man a bissel? Daniel Dias Ferreira, boa tarde para você também. Antônio Vale de Souza, São Sebastião, Litoral Norte. Maria Cecília Ferreira, boa tarde, boa tarde. Wie nimmt man a bissel? Agora há pouco, como eu dizia, Cláudia Isabel de Nadal. Rafael Nadal, mesmo sobrenome do Rafael Nadal. Edemar Gonçalves, direto de Rondônia. Salve Rondônia. Agora há pouco, Trump saindo de um evento. Obrigado, Maria Cecília Ferreira. Obrigado a todos vocês que me aguentam. Rita Staquera, boa tarde. Ele saindo de um evento, uma repórter perguntou, em inglês, é claro, o senhor vai se encontrar com Bolsonaro? Aí o Trump disse isso, mas com a cara de enfado. He's a good man. E foi em frente. A repórter, mas o senhor vai jantar com ele? E o Trump não quis nem saber de conversa. Ninguém quer ser fotografado ao lado de Bolsonaro, que virou o vilão internacional. Em apenas 9 meses, um deputado do baixo clero, Fátima Roberto de Santo André, boa tarde. Deputado do baixo clero, se elege presidente da República numa combinação de fatores, tais como prisão do principal candidato, do líder das pesquisas, né, o Lula, etc., combinação de fatores, a facada, não sei o quê, o Steve Bannon, tudo isso junto leva o cara a se eleger presidente. E ele apenas em 9 meses ele briga com o mundo. Ofendeu a Angela Merkel, depois ofendeu a mulher do Macron, depois ofendeu a Michelle Bachelet, depois exaltou a ditadura de Pinochet. Misógino. Comprou briga com todo mundo em 9 meses. Com os grandes líderes mundiais, e não importa que sejam grandes ou pequenos, faltou com respeito com meio mundo. Agora ninguém quer sair do lado dele, ninguém quer ser fotografado do lado dele, por isso que ele cancelou os encontros bilaterais. Não foi por ordens médicas. Que ordem médica seria essa? Se o médico permite que ele faça uma viagem internacional, não vai permitir que ele tenha conversas bilaterais? Ele está liberado para conversar, tanto que não para de falar. Então não é isso que ele vai. Ele vai num bate e volta, gastar uma grana nessa viagem com uma enorme comitiva, vai gastar uma grana e não vai ter encontro com ninguém, porque ninguém quer sair ao lado dele. O Trump, então,
está à beira de ser empichado. Nesse fim de semana, pintaram notícias de um delator que diz que o Trump, mandou ou pediu ao primeiro-ministro Zelensky da Ucrânia para investigar Joe Biden, que foi vice de Obama e que periga ser o candidato democrata para enfrentar o Trump. Então que o Trump teria feito esse pedido e teria feito uma chantagem, porque estava em negociação uma ajuda militar de 250 milhões de dólares para Zelensky, para a Ucrânia, e o Trump condicionou essa ajuda, a ajuda de Zelensky para investigar Joe Biden, por causa de negócios que o filho dele tem na Ucrânia. Então, essa notícia explodiu como mais um grande escândalo, mas um escândalo muito grande, porque aí entra interferência externa e entra abuso de poder. Usar o cargo de presidente da República para fins pessoais. Isso nos Estados Unidos é muito grave. E a Nancy Pelosi, que é a Rodrigo Maia de saias, que era contra o impeachment, já mudou de posição, dizendo que isso tem que ser investigado. E vários políticos que também antes eram contrários a qualquer impeachment estão agora mudando de posição. Porque é o seguinte, qual é a justificativa deles? Eles dizem que se a Câmara não fizer nada, ainda que o Senado seja mais resistente, mas não importa, o que a Câmara quer é cumprir a lei. Os defensores do impeachment dizem que se a Câmara não fazer nada, seria aceitar que um presidente abuse de seu poder, buscando interferência externa na democracia americana e a seu favor. E essa negociação teria acontecido num telefonema no dia 25 de julho, e agora Trump está sendo pressionado a revelar esse telefonema, porque todos os telefonemas dos presidentes da República são gravados nos Estados Unidos. E em situações como essa, a justiça pode pedir para ouvir essa conversa. E o secretário de Estado, Mike Pompeo, se nega a fornecer esse áudio, o que é um indício de que pode ter sido verdadeira essa conversa, de reter a ajuda militar de 250 milhões de dólares a Kiev, enquanto o Zelensky não se dispusesse a investigar Joe Biden, que é claro, para atrapalhar a campanha eleitoral, né? Agora está em plena, estão correndo os debates das eleições primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos. Então essa interferência que Trump pedido, e parece que pediu mesmo, está tudo indicando que sim, é uma interferência externa, né, crime, e a outra, abuso de poder. Então, são duas questões muito graves que estão sendo, dos quais o Trump está sendo usado, muito mais graves do que outras, como pagamento a mulheres, etc., que não tinham nada a ver com essas questões de Estado, né? Porque ter tido relações ou não com essa ou aquela mulher, ter pago para ela ou não, são questões graves, porém não são questões de Estado. Agora,
interferência externa e abuso de poder são questões gravíssimas. Então, o Trump está à beira de um processo de impeachment. Portanto, parece que aquela maldição do Bolsonaro está se confirmando. Ele foi à Argentina dizer para os argentinos não votarem na Cristina Kirchner. O que aconteceu? A Cristina Kirchner está praticamente eleita como vice do Alberto Fernandes. E Macri caindo num poço sem fundo. Então, Bolsonaro foi para a Argentina fazer campanha para o Macri. Tinha nada que ir, né? Interferência externa, mas foi, o outro aceitou. Derrubou o Macri. Número 2, Bolsonaro foi para Israel fazer campanha para o Netanyahu. O que aconteceu? Netanyahu dançou. O Benny Gantz, seu adversário do Partido Azul e Branco, moderado, está prestes a substituí-lo como primeiro-ministro. E o Netanyahu está prestes a ir para a cadeia, porque tem casos de corrupção que só não estavam andando porque ele era o primeiro-ministro. E agora poderão levá-lo à cadeia. Então, mais um que o Bolsonaro derrubou. Agora, o que Trump menos queria era ser fotografado ao lado do Bolsonaro, para atrapalhar a sua reeleição, né? Então, foi assim que eu interpretei a resposta que ele deu à repórter. Ele estava saindo ali do salão, né, a repórter, o senhor vai se encontrar com o Bolsonaro? Aí o President. Daí o Trump se aproxima do microfone da repórter e diz apenas: "He is a good man", mas com a cara de saco cheio, sabe? Aquela cara que não aguento mais esse cara. O Trump não aguenta mais o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, os Bolsonaro. Essa história da embaixada, eu acho que vai subir um telhado definitivamente. Eu acho que não vai dar certo esse negócio. A cara que o Trump fez quando a repórter perguntou se ele ia se encontrar com o Bolsonaro era aquela assim: "He's a good man", e chega. E não disse mais nada. "He's a good man". Pá. E foi embora, seguiu em frente. E o Trump agora tem esse pepino imenso. O Trump está à beira de um impeachment. Tem um delator e agora Nancy Pelosi, a presidente da Câmara, que pode dar o início ao impeachment, a Rodrigo Maia de Saias, a Rodrigo Maia americana, ela quer que o denunciante se apresente. E ela pode exigir também a gravação do telefonema do dia 25 de julho, Trump com Zelensky, no qual ele teria feito a proposta indecente: você abre uma investigação sobre Joe Biden, sobre negócios lá da empresa dele, na Ucrânia, e eu libero a ajuda militar. Se você não investigar, não libero. E a ajuda militar não foi liberada, foi retida. Então, aí é um escândalo que envolve o Estado americano. Aí já extrapola partido e tal, aí não sei se os republicanos vão segurar essa bucha, porque é uma bucha mesmo, não é negócio de pagar mulher. Isso aí é fichinha. Isso aí qualquer presidente do porte do Trump tem nas costas. Mitterrand não. O Mitterrand também deve ter tido. O François Hollande, né? François Hollande, Berlusconi, todos eles, né? Agora, isso aí é grave. Isso é questão de Estado, é abuso de poder, interferência estrangeira. Imagina um Trump no telefone pedir para o Zelensky atrapalhar o possível adversário dele.
Ou seja, eliminar o adversário dele da disputa. Porque se estoura o escândalo, né? Os negócios do Joe Biden na Ucrânia, acaba a candidatura do Joe Biden. E o Trump se deu mal. Achou que era o imperador. Pode fazer, ele é o que o Bolsonaro tenta fazer aqui, né? Ele acha que é o dono, que ele é o imperador, então que ele pode tudo, que ele não tem que seguir lei nenhuma, todos estão a serviço dele, todos, e ele é maravilhoso, né? E não é nada disso. Ali a situação quando se refere a questões de Estado, as coisas são levadas muito, muito ao pé da letra. Tanto que a Nancy Pelosi, que até agora, mesmo que o outro escândalo, que era a interferência a favor dele da Rússia, né, a Rússia espalhando mentiras sobre a Hillary Clinton, durante aqueles episódios, a Nancy Pelosi jamais concordou em impeachment, mas agora, com esse novo escândalo, ela já está mudando de posição. E a outra notícia, agora da tarde, é que a Marta Suplicy está de volta ao jogo e quer formar uma frente ampla contra Bolsonaro. Ela está se reaproximando do PT, tem conversado com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não para voltar para se filiar ao PT, ela está sem partido nenhum, mas ela quer se empenhar na formação de uma frente ampla, como já aconteceu em 1966, Juscelino, João Goulart, Carlos Lacerda, se reuniram para formar a frente ampla, mas depois um atrás dos foram morrendo. Mas a Marta Suplicy, então, que teve a trajetória, ficou 30 anos no PT, depois deixou o PT pelo Temer, traiu a Dilma, etc., agora está fazendo meia-culpa. Ela não quer voltar a disputar a prefeitura, diz ela que não quer. Até seria um bom nome para o PT se ela voltasse, se o PT aceitasse a volta da Marta. Até seria um nome mais forte do PT, talvez, né? Porque ela prestou uma folha, né? Teve uma passagem na prefeitura, com bons resultados e tudo, né? Ela é trabalhadora, é uma pessoa que se empenha. Até seria mais, diz ela que não é com essa intenção, mas sim para formar essa frente contra o Bolsonaro. E é uma coisa que eu defendo também. Eu acho que vai haver muitas críticas a essa posição da Marta, vão dizer, mas ela fez aquilo no passado e eu já sou menos exigente, eu prefiro ver a pessoa no presente. Eu concordaria se ela quisesse voltar, por exemplo, para o PT. Eu acho que todas as pessoas, e eu acho que ela, inclusive, é uma boa ponte com a centro-direita, porque a centro-direita democrática também não quer Bolsonaro. E na hora de união de forças, nenhuma força pode ser desprezada. Somente assim foi que aconteceu a Diretas Já. Em 1985, as forças se uniram da esquerda à centro-direita. Como na Segunda Guerra Mundial, como é que o nazismo foi derrotado na Segunda Guerra Mundial? Com a união do Stalin, com o Roosevelt e com Churchill. Vocês já viram alguma união menos possível, né? Mais impossível? Quer dizer, como é que o país do comunismo vai se juntar com o país do capitalismo?
são dois inimigos mortais, mas se uniram para derrotar o mal maior, que foi o nazismo. Então, numa situação como essa, em que Bolsonaro caminha celeremente para estabelecer um regime autoritário, um regime com censura, um regime com repressão, um regime onde as liberdades são diminuídas, onde os direitos também estão sendo diminuídos. Num momento como esse, eu concordo com a Marta, precisa haver união não só da esquerda, mas tem que ser mais amplo do que só a esquerda. Tem que ser mais amplo, por isso se chama Frente Ampla. Por isso que na Segunda Guerra Mundial o nazismo pôde ser derrotado, né? Apoiado pela Itália, Alemanha, Itália e Japão. Porque Churchill, Roosevelt, Stalin se uniram. Nessa hora em que há o perigo nazista, nessa hora em que há o perigo da ditadura, todos têm que se unir, os democratas, da esquerda à centro-direita. E a Marta pode fazer essa ponte com a centro-direita, porque ela é amiga do MDB, do Michel Temer, e o MDB tem que estar nessa aliança, outro partido forte, não pode ser desprezado. Comportou-se muito mal em 2016, muito mal. Mas agora estamos num outro momento, 2019. O MDB não pode ser desprezado. Todas as forças têm que se unir para derrotar Bolsonaro. O primeiro teste das urnas é no ano que vem. A Marta faz muito bem em levantar desde já essa bandeira, esse debate, porque só se vê a direita, a extrema-direita, a direita não democrática, preparando-se para as eleições. Marta está levantando, no momento certo, um debate. Essa frente ampla tem que ser formada para as eleições do ano que vem, no maior número de cidades possível, principalmente nas capitais, principalmente nas maiores cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Salvador, as capitais, Natal, São Luís, as capitais do Brasil, Vitória, Cuiabá. A Marta Suplicy está certa, está correta. A frente ampla é necessária. O PT, que é o maior partido que subsistiu a todos os ataques, precisa debater com muita responsabilidade essa questão, com a responsabilidade de ser o grande partido e com a responsabilidade de colocar como prioridade a derrota do bolsonarismo, que está destruindo o país, não só os petistas. O PT deveria debater com muita serenidade, a aproximação com os partidos não de esquerda, mas que são contra Bolsonaro, para viabilizar uma grande frente e derrotar Bolsonaro. Essa é a prioridade do Brasil. Se Bolsonaro obtiver vitória nas eleições municipais do ano que vem, será um passo grande para ele se reeleger. E ele terá mais 4 anos para alcançar seu objetivo, que é implantar uma ditadura.
Esse é o objetivo dele. Ninguém mais tem dúvida disso. Ele já demonstrou inúmeras vezes. A outra notícia de agora à tarde é que o reitor da Universidade Federal Fluminense, que tinha proibido um evento dentro da faculdade, levou uma invertida de um juiz federal, e a justiça derrubou o seu veto ao ato Moro Mente, que vai acontecer hoje, às 19 horas, daqui a pouco, daqui a 1 hora mais ou menos, na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, o ato Moro Mente. Hashtag Moro Mente, é uma boa hashtag, às 19 horas. E o juiz se baseou no fato de que o STF já havia decidido categoricamente pela absoluta liberdade de manifestação em todo o país. O processo do sítio de Atibaia, outro processo absolutamente fraudulento, tão fraudulento que a juíza Gabriela Hard, né, copiou o processo do triplex, confundiu o nome do José Aldemário com o Léo Pinheiro, achou que eram duas pessoas, mas é o apelido. Então, esse processo fraudulento começou a andar na segunda instância. As audiências começam esta semana. O papel da segunda instância é revisar a primeira, mas no caso do triplex não houve revisão nenhuma, houve apenas a confirmação. Espera-se que dessa vez esse processo seja examinado detidamente e constatada a sua total ausência de provas, como aliás no caso do triplex, e também constatada que é uma cópia mal feita, plágio, portanto, da ação do triplex do Guarujá. Depois de amanhã, na quarta-feira, vai ao plenário do STF o caso Bendini, né? O caso Bendini, cujo processo foi anulado porque não foi dada ampla liberdade de defesa, ou seja, os delatores falaram depois das testemunhas de defesa, portanto, acusaram sem ter ninguém que contra-argumentasse. Esse processo foi anulado pela segunda turma, mas Edson Fachin decidiu levar a julgamento no plenário, e esse julgamento vai acontecer depois da manhã, né? Hoje, mais uma vez, o governador Flávio Dino, que já foi procurador, informou que Lula já tem condições de ser libertado, já cumpriu 1/6 da pena. E esse julgamento de quarta-feira, referente ao caso Bendini, poderá também ser enquadrado. A Denise está me corrigindo, o Flávio não foi juiz, exatamente, muito obrigado pela correção. Eu acho que Lula tem que sair, já está mais do que... já passou, cumpriu, inclusive, né? Quer dizer, com toda a ilegalidade, nunca se viu prender o presidente por causa de um imóvel de 200 metros quadrados. É assim, um absurdo, né? Prende-se presidente quando encontram-se 20 bilhões de dólares na conta dele, aí prende, entendeu? Ou cometeu genocídio. Então, Lula está mais do que na hora de sair. Inclusive, tem o seguinte, eu acho que aos poucos o governo e Bolsonaro percebem que ao manter Lula preso,
só faz a popularidade do Lula crescer. Porque enquanto ele está preso, ele é diferenciado. Ele solto vai ficar igual aos outros. Mas ele preso, dando entrevistas, né, falando à vontade, porque não pode ser proibido de dar entrevistas, e ele é uma vítima, né? A cada dia aparecem novos defensores do Lula livre. Outro dia o Demetrio Magnoli, colunista na Folha de São Paulo, aderiu ao Lula livre, defendeu o Lula livre, não em nome do PT, mas em nome do Estado de Direito. Então, vai se formando essa unanimidade de que o Estado de Direito precisa ser restabelecido. O artigo 5º precisa ser restabelecido, aquele que obriga a só prender as pessoas depois de esgotarem todos os recursos na última instância. E a última instância é o STF, assim como aconteceu no Mensalão. No Mensalão foi seguido esse rito. Só foram presos depois de esgotados os recursos na terceira instância. Que, no caso, foi a única instância, porque eles já estavam nela, eram políticos e os outros envolvidos acompanharam. Mas foi seguido a Constituição naquele julgamento. Esgotaram-se os recursos na última instância. Com a Operação Lava Jato, não, isso foi abolido e não pode ser abolido. Então, por todos os motivos, inclusive esse, enquanto o Lula continuar preso, melhor para ele, digamos assim, em termos de popularidade, mais a população percebe que ele é vítima de um julgamento injusto. E isso ficou muito mais claro depois da Vaza Jato. Isso já passou para a opinião pública. Ele está preso injustamente. Quanto mais tempo ele fica preso injustamente, aumenta a sua popularidade. Então, para o Bolsonaro, a essa altura, interessa que Lula livre. Lula livre será igual aos outros, que estão todos livres. Enquanto ele estiver preso, ele é o diferente. Ele é atração. Ele é entrevistado todo dia por todos os órgãos de imprensa do mundo. E aí os diplomatas brasileiros são obrigados a ouvir perguntas, né? Mas ele é preso político, mas vocês são uma democracia ou não são? Porque se não for uma democracia, né, vocês vão ser excluídos do grupo dos países democráticos. Então fica essa questão, mas ele é preso político, não é... E tem outra, já cumpriu 1/6 da pena. Tem que ser libertado, é melhor para todos, melhor para o Lula, melhor para o governo, melhor para a imagem do Brasil. Olha, o Lula e tal, pronto, saiu. Tem vários motivos para ele sair, inclusive esse, não precisa nem anular. Já cumpriu, tchau. E esse processo do sítio, isso é uma peça de ficção, como a do triplex, foi copiada, aliás, do triplex, não tem problema nenhuma. E é também uma coisa assim, de 1 milhão, a grande corrupção é R$1 milhão na reforma. O que é corrupção de 1 milhão para um presidente da República? Você não pode condenar o presidente da República com uma acusação tão pífia, tão merreca. R$1 milhão, o presidente da República foi corrompido. Isso é uma piada. Tem que ser R$1 bilhão para o presidente ser corrompido. Ainda mais com grandes negócios, com a grande empreiteira. Então, é tão ridículo quanto o outro. E então, se a segunda instância fizer uma revisão adequada, que é o papel dela, é rever
a primeira instância, que às vezes não é tão competente assim, né? Às vezes faz umas investigações de forma apressada e etc. A segunda instância vai ter que barrar esse processo, porque é cópia do outro, foi copiado, trechos iguais. A outra questão é a da ONU, né? Hoje a ONU abriu a cúpula do clima e aquela menina, a Greta, a menina sueca, denunciou o Brasil, entre outros países, por comprometer o seu futuro, por não se comprometerem com as metas ambientais. Inclusive, ela incluiu Estados Unidos, França e Alemanha, Turquia e Brasil, nesse conjunto de países. Então, parece, tudo indica que a reunião da ONU, que a grande preocupação da ONU realmente é o clima, e isso vai ser focalizado amanhã, quando se abre a conferência da ONU com o discurso do Bolsonaro. O que mais aconteceu agora à tarde? Deixa eu ver, vamos ver se há notícias novas. Olá, Dilma Lúcia, de São José, de Santa Catarina. Lucas Simos, quando irá ao Allianz Parque ver o Verdão? Não vou. Eu ia quando era o Parque Antártica. Nesse Allianz Parque, eu não vou. Ingresso é muito caro, eu não gasto essa grana com futebol. Eu ia futebol quando custava 20 pau, 30 pau. Ah, bom, vocês viram que o Messi foi eleito o melhor do ano, né? Que surpresa, nenhuma surpresa, né? Basta quem viu algumas partidas do Campeonato Espanhol viu que não teve para ninguém, né? O Cristiano Ronaldo saiu do futebol espanhol, fez muito mal, foi para o futebol italiano, que é, digamos assim, não tem o mesmo interesse, não gera o mesmo interesse, não tem os mesmos jogos, né? Ele estava no Real Madrid, o melhor time do mundo, foi para a Juventus, fez muito mal, errou, bom, a vida é dele, não vou eu dizer se ele errou não, mas aqui está, Messi ganhou pela 6ª vez. Aqui o Supremo pauta para qual estou lendo o UOL. Nada de novo, aquilo que eu já falei para vocês. Marta faz meia-culpa. Jura, Guedes. Hillary arrogante achava que eu era ingênuo, diz Lula. Deixa eu ver aqui. Aqui mais uma fanfarronice do Trump. Eu receberia um prêmio Nobel por muitas coisas. Imagina, prêmio Nobel de quê? A entrevista do Lula ao Opera Mundi. Lula, Hillary, do alto da sua arrogância, achava que eu era ingênuo. Vamos ver trechos da entrevista ao Opera Mundi. Ah, em áudio. Vocês querem ouvir um pouco a voz do Lula? Vamos ver. Vamos ouvir. Nos Estados Unidos, para encerrar um tópico que eu acho importante, o senhor se sentiu traído pelo Obama quando ele atrapalhou o acordo Brasil, Turquia e Irã? Olha, ele não atrapalhou o acordo, eu acho que o Obama foi vítima. O que ficou claro é o seguinte: nenhum país que compõe o Conselho de Segurança da ONU tinha conversa com a Ahmadinejad. Eu, numa reunião do G20, eu perguntei para Obama, perguntei para o Sarkozy, perguntei para a Angela Merkel, perguntei para o Prodi, perguntei para vários companheiros europeus e para o Obama. Vocês já conversaram com a Ahmadinejad? Ninguém tinha conversado com a Ahmadinejad. Eu falei, como é que vocês querem encontrar um caminho de paz se vocês não conversam com a pessoa? Você não tem noção da minha conversa com a Ahmadinejad.
Ahmadinejad, ele vinha ao Brasil, ele não tinha muita relação comigo. A relação dele era com Chaves e com o Evo Morales. Um dia eu estava em Nova York, e ele estava lá, e eu pedi uma conversa com ele, porque ele tinha dito que os judeus queriam dizer que só eles tinham morrido na guerra, que era mentira, 6 milhões de judeus. Eu pedi uma conversa e fui falar para Ahmadinejad: olha, eu quero saber se você pensa isso sobre os 6 milhões de mortos de judeus em campos de concentração. Porque a verdade é que morreram 60 milhões na guerra, mas os judeus não morreram na guerra, eles foram assassinados. Campo de concentração é diferente. Então você não pode dizer que os judeus querem assumir o sofrimento pela guerra, porque eles foram vítimas, sabe? Não era soldado, eram seres humanos, criança, mulher, homem, que foram assassinados barbaramente pelos nazistas. Bom, disso surgiu a conversa do enriquecimento de urânio. E eu falei para ele: olha, Ahmadinejad, é o seguinte, ó, se você quiser, eu vou a Teherã conversar com você. Agora é o seguinte, eu defendo que você faça o enriquecimento de urânio nos moldes em que o Brasil faz. O Brasil enriquece urânio para fim científico e o Brasil quer o mesmo para você. Se você estiver disposto a conversar, eu vou ao Irã. E ele topou. Antes de ir, o Celso Amorim foi 2 ou 3 vezes, sabe, de forma meio sigilosa. Eu conversei com o Itaú, eu conversei com o Sarkozy, eu conversei com o Putin, depois eu conversei com o Medvedev. Uns queriam que eu fosse, outros não queriam. Os americanos não queriam que eu fosse, não pode ser assim. Tá? O Obama não queria, depois o Obama queria. O Obama até mandou uma carta para mim, negociado. Só que eu acho que o Obama não conversou com a Hillary Clinton. A Hillary Clinton era contra. Olha, eu saí do Brasil para ir a Teherã. Quando eu chego em Moscou, Medvedev, nós fomos fazer uma reunião, o Medvedev falou: Lula, eu recebi o telefonema do Obama pedindo para você não ir, porque você vai ser enganado, porque você das coisas. Eu saí de Moscou, temos até uma entrevista coletiva, em que eu falava que eu tinha 90% de crença que nós devemos fazer o acordo. Saí de Moscou, fui para... Bom, vocês não estão ouvindo nada. É o som do vídeo que está baixo, não é o meu computador, não. É o áudio do vídeo que está baixo mesmo. Deu para ouvir alguma coisa ou não? Ele estava falando das negociações com o Ahmadinejad e tal, que ele foi lá para Teherã, mas daí o Medvedev falou para ele não continuar nessa e tal. Quer dizer, o Lula quis entrar nessa bola dividida do enriquecimento do urânio do Irã. Mas o Lula é um cara corajoso, é um líder de envergadura e que tem que sair da cadeia. O Ivana, você está dizendo que o Lula devia ser poupado porque está cansando as entrevistas? Não, é bom ele dar entrevista. É bom, porque o cara está lá, não tem nada que fazer o dia todo. Pensa bem. Ele tem lá a esteira para andar, os livros para ler, vai o advogado, almoça. Ele não tem o que fazer lá. Então ele precisa ter visita, precisa ter entrevista, senão fica muito sozinho. Não é? Então é bom. E é bom também por causa disso. O Bolsonaro já deve ter sido alertado pelo GSI que a popularidade do Lula preso só tende a crescer. Se o Bolsonaro não quer Lula forte nas eleições de 2022, tem que soltar o Lula. Porque o Lula livre fica igual aos outros. Lula preso, ele é diferenciado, ele é o preso. Agora, olha aqui a manchete do Brasil 247. STJ define substituto que poderá autorizar saída de Lula da prisão. Vocês querem ver a manchete? Está aqui, ó. Está dando para ver? STJ define substituto que poderá autorizar saída de Lula da prisão.
desembargador Leopoldo Raposo, do TJ Pernambuco, vai substituir o ministro Félix Fischer na 5ª turma e na 3ª sessão do STJ a partir desta terça-feira, amanhã. Ele deverá julgar o pedido da defesa do ex-presidente Lula para ele mudar de regime e cumprir o restante da pena no caso do triplex em regime aberto. Essa é a manchete do 247. Lula está perto de sair da prisão. Aí logo abaixo tem os colunistas, vamos ver quem está em primeiro nas colunas. Sou eu. Ninguém quer saber de Bolsonaro, nem Trump. Então o que eu digo aí é que essa história de que ele não vai ter reuniões bilaterais de saúde Ô, Frederico Prado, muito obrigado pela sua contribuição. Salve, Frederico. Essa história é papo furado, porque se os médicos permitiram viagem a Nova York, por que iam proibir reunião? O negócio é que ninguém quer se encontrar com Bolsonaro, porque Bolsonaro é tóxico, pega mal, ninguém quer ser fotografado ao lado dele. Aí logo abaixo da minha coluna veio o Ricardo Couto. O que será do Brasil? Já é hora de começar a pensar no pós-Bolsonaro. Aí tem a Helena Chagas, fugindo de um vexame em Nova York. Depois o Riley Gadelha, tiraram o sorriso do Brasil. E logo abaixo, Paulo Moreira Leite, projeto de Moro legaliza assassinato de Ágata, 8 anos. Aqui tem outra manchete, deputado confirma, Bolsonaro pode mesmo deixar o PSL. Por isso que está essa debandada, ninguém sabe o que vai acontecer com esse partido, porque é o Partido das Laranjas. Bolsonaro não está nada satisfeito com o PSL está insustentável, disse o deputado federal Bibo Nunes. Já a deputada, a senadora juíza Selma, que acabou de sair do PSL para o Podemos, disse que o PSL se transformou numa seita. É a seita do suco de laranja. O escândalo dos laranjas vai estourar algum dia, as investigações estão rolando, muitos deputados poderão ser cassados, se for comprovado o uso de laranjas. Há suspeitas no PSL de Minas Gerais e em Pernambuco, e isso poderá implodir o partido que não era nada até há pouco, de repente, com essa eleição surpreendente, fez a segunda bancada da Câmara, mas, olha, foi todo mundo para o PSL por causa do Bolsonaro. Se o Bolsonaro cair fora do PSL, cai todo mundo fora. E o PSL volta a ser o que sempre foi, um nada, um partidinho de aluguel. É assim que se conta a história, né? A história dos partidos. Se o Bolsonaro sair do PSL, bye bye PSL. É isso que acontece. Bolsonaro fracassa na ONU e é obrigado a retirar a resolução contra a Venezuela, outra manchete do Brasil 247. Logo mais às 20 horas, estaremos na TV 247. O jornalista Jamil Chad, que acompanha em Genebra as atividades do Conselho de Direitos Humanos da ONU, informa que o governo Bolsonaro foi obrigado a retirar projeto de resolução que pretendia atacar a Venezuela economicamente, com novas sanções, condenar a Venezuela na ONU. Isso são iniciativas
que cheiram mais a interferência externa, a interferência em outros países que a Constituição brasileira não permite. Vocês querem saber o que acontece no mundo? Vamos ver a CNN. A CNN está acompanhando o grande escândalo do Trump. Trump agora, olha aqui. Trump already admitted alarming truth about Ukraine call. Quer dizer, ele realmente conversou com o Zelensky e realmente conversou sobre Joe Biden. Ele só está negando que tenha pressionado o Zelensky a abrir uma investigação sobre Joe Biden para prejudicá-lo. Só falta ele confessar isso. Olha o que diz o conselheiro do Trump. This is a serious problem for us. Aqui tem outra análise. Why Israel's Arab parties made a historic move against Netanyahu. Os partidos árabes de Israel estão apoiando o Gantz, Ted Gantz, que era o advogado, não é Ted nada, como é que é o nome dele? Benny Gantz, do Partido Azul e Branco, moderado, que tem mais cadeiras do que o Netanyahu, e com apoio, ele precisa chegar a 61 cadeiras. Os partidos árabes têm 13, então ele está perto de chegar a 61 cadeiras. Chegando a 61 cadeiras, Benjamin Netanyahu é substituído. Israel vai dizer bye bye Bibi, e Bibi poderá estar indo para a cadeia, porque ele tem processo de corrupção que estavam sendo travados por ele ser o vice-presidente, por ele ser o primeiro-ministro. Olha o que diz o conselho do Trump. Trump a caminho do impeachment. Olha aqui, as últimas notícias sobre o drama de Trump na Ucrânia. O que sabemos até agora? Diz a CNN. O presidente Trump reconheceu que discutiu o ex-vice-presidente Joe Biden em uma ligação de julho com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Isso ocorre dias após a notícia de que um delator apresentou uma queixa contra o presidente. Enquanto isso, os democratas reforçaram os apelos à investigação do contato de Trump com o líder estrangeiro e a liderança do partido, alertando para um novo capítulo sem lei nos Estados Unidos. 3 comitês da Câmara querem que Mike Pompeo dê resposta sobre a Ucrânia. 3 comitês da Câmara enviaram hoje uma carta ao secretário de Estado Mike Pompeo, pedindo que ele produza documentos sobre o episódio na Ucrânia. A carta foi enviada em nome do deputado Eliot Engel, presidente da Comissão de Relações Exteriores, e outros deputados. Os comitês querem ouvir Pompeo até quinta-feira sobre se ele pretende atender totalmente a esses pedidos ou se serão necessárias intimações. Você vê que os deputados lá são decididos, não tem meios termos. Só, olha, você tem até tal para responder. Se você não quiser responder, vai ser intimado a responder. Ao reter esses documentos e se recusar a se envolver com os comitês, o governo Trump está obstruindo o dever de supervisão do Congresso sob a Constituição para proteger o processo democrático de nossa nação. Devido à natureza urgente e grave dessas alegações, nossos comitês não terão escolha a não ser avançar para o processo obrigatório nesta semana, a menos que o departamento produza os documentos que solicitamos, escreveram os presidentes do Comitê de Inteligência na Câmara, da Comissão de Relações Exteriores e do Comitê de Supervisão e Reforma do Governo. Então, é o seguinte, Trump está em maus lençóis, e não é dessa vez por causa de mulheres, dessa vez são
questões relativas ao Estado, são questões de segurança nacional, são questões de interferência estrangeira e abuso de poder. São acusações muito graves que poderão ter consequências muito profundas, muito radicais, porque dessa vez ele foi além, ele transgrediu todas as normas permitidas ao presidente da República norte-americano. Ele está sendo acusado de ter pedido a Zelensky, o primeiro-ministro da Ucrânia, a investigar o negócio de Joe Biden na Ucrânia e fez uma chantagem. Somente se Zelensky obedecesse, ele liberaria a ajuda militar de 250 milhões de dólares para a Ucrânia. E isso foi flagrado por um delator. Não se sabe, evidentemente, quem é. Esse denunciante, então, fez essa afirmação e que o telefonema aconteceu no dia 25 de julho. O Trump já confirmou que realmente houve o telefonema, realmente conversou com Zelensky, realmente abordou o assunto Joe Biden, mas parou por aí, claro, que não teve nada de pedir para investigar Joe Biden. No entanto, há muitos indícios de que isso tenha acontecido. E é fácil comprovar porque os telefones da Casa Branca são gravados. Todos os telefonemas são gravados. E Mike Pompeo, secretário de Estado, se nega até agora a fornecer os áudios desses telefonemas. Mas, como vocês puderam notar, nessa nota, nessa carta enviada a Mike Pompeo, por presidente de 3 comitês da Câmara, eles não estão para brincadeira, eles querem respostas rápidas e precisas sobre o que aconteceu. E se isso for confirmado, vai entrar num processo de impeachment e Trump vai cair rapidamente. Eles não costumam, por lá, esticar a corda por muito tempo. São acusações de Estado, são acusações de abuso de poder, são acusações de pedir interferência da Ucrânia para um problema pessoal dele, que é derrotar o outro nas eleições. Então não se sabe aonde isso vai dar, mas o escândalo está formado, é o pior escândalo desse governo Trump, que se prepara para a eleição do ano que vem. Ano que vem é a reeleição, então é um péssimo momento para Trump, né? Sujeito a... Se esse telefonema com Zelensky for divulgado, pronto. Né? Se o telefonema for divulgado, acabou. A confissão do Trump está ali. E aí ele vai ter que dizer adeus. Né? E voltar à sua vida de babo, sua vida de luxo, sua vida de predador sexual, sua vida de comedor de hambúrguer. Inclusive aquele lance lá do Eduardo Bolsonaro dizer que ele, Eduardo Bolsonaro, é bom para fritar hambúrguer. Isso tem a ver porque dizem os próximos do Trump, eu tenho um amigo que é próximo do Trump, que o Trump come hambúrguer todo dia. Hambúrguer e batata frita, que essa é a refeição padrão do Trump. Então aquela mensagem do Eduardo a respeito de hambúrguer tinha esse contexto, né? Tinha essa alusão à proximidade com o Trump e tal. Ele sabe que o Trump só come hambúrguer, por isso que ele falou negócio de fritar hambúrguer, né? Ele ia para lá para fritar hambúrguer com o Trump. Mas com os problemas, né, se avolumando aqui no Brasil para o Bolsonaro, né, problemas vários, muitos problemas, muitos graves problemas. Agora, com esse problema que Trump também
começa a enfrentar com essa possibilidade de impeachment, parece que o que menos Trump quer é ter Bolsonaro por perto, porque Bolsonaro se transformou num pé frio internacional. Ele vai para a Argentina fazer campanha para o Macri despenca. Vai para Israel fazer campanha para o Netanyahu despenca. Agora vai para os Estados Unidos. O que o Trump quer? E justamente no dia em que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, acontece a divulgação dessa delação contra o Trump. No mesmo dia. É uma coincidência, né? Realmente as más notícias acompanham Bolsonaro. As más notícias gostam do Bolsonaro. E por isso que, num vídeo que está feito agora há pouco, em Nova York, aparece Trump, uma repórter perguntando: e o senhor vai se encontrar com o Bolsonaro e tal? Vai jantar com ele? Porque ele falou que ia jantar com o senhor e tal. E Trump responde somente: he's a good man, com uma cara de saco cheio. Com a cara de quem não aguenta mais o Bolsonaro. Não me falem nesse homem. Ele já derrubou o Macri, ele já derrubou o Netanyahu, agora quer me derrubar. E ele chega nos Estados Unidos exatamente no dia em que explode esse escândalo internacional. Atenção, é escândalo internacional, não é negócio de mulher, de pagar ou não mulher, seja, né? Não é escândalo moral, é escândalo internacional, envolvendo o Estado, envolvendo abuso de poder. Isso realmente pode fazer muito mal a Trump e por consequência a Bolsonaro, porque se cai o Trump, né, já caiu o Macri na Argentina, dá para cair o Macri na Argentina, na eleição, vai confirmar o que deu nas prévias. Cai o aliado Israel, que já caiu o aliado na Itália. O aliado na Hungria também está vacilando, vai ser punido pela comunidade europeia. Se cai também o Trump, o que vai ser do Bolsonaro? Sozinho no mundo, abandonado, sozinho no mundo. Esse que está esperando, né? É isso que hoje estamos vendo que pode ser o futuro próximo do Bolsonaro. Bem, meus amigos, muito obrigado por assistirem. Eu vou daqui a pouco ao 247, fazer junto com o Paulo Moreira Leite, com a Gisele Federici, o Boa Noite 247. Espero contar com a audiência de todos vocês e nos veremos na próxima transmissão. Pode ser depois que eu voltar o 247, se eu estiver com vontade, ou se eu não estiver cansado, geralmente acontece, ou então amanhã de manhã, com o nosso Diário da Manhã, com os principais jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Até lá. Tchau.